Gostaríamos agora de abrir a palavra à plateia para comentários, questões, eventuais esclarecimentos acerca dos artigos aqui apresentados. Acho que para que todos ouçam a colocação, convidaria... Boa noite, meu nome é Haroldo Cereza. Eu queria agradecer vocês por estarem aqui, porque eu adorei o debate. E eu estudo naturalismo no Brasil, na Universidade de São Paulo, estou encerrando o doutorado. E foi um prazer ver uma mesa tão bacana sobre o Aloysio, que definitivamente é um dos melhores autores brasileiros do século XIX e que, de fato, como essa coloca muito claro aqui, na apresentação da revista, sofre uma certa concorrência, ou talvez na história da tradição da crítica literária brasileira se diminuiu muito, não só o Aloysio, mas todo o naturalismo, que foi um movimento, como um movimento dominante no final do século XIX, nesse esforço de construção, talvez legítimo, do Machado de Assis. Mas esse esforço apagou uma parte da história e muito da qualidade da literatura do Aloysio, que eu não me canso de me surpreender lendo e relendo os romances, especialmente Curtiço. Nessa movimentação, eu acho que as apresentações são muito lúcidas e... Desculpa, obrigado. De apresentar as qualidades e as contradições, eventualmente, mas a construção do romance naturalista, realista brasileiro, no final do século XIX, como um espaço em que se diz coisas novas. Então, o papel da mulher, de fato, a gente pega, o Aloysio apresenta muita coisa nova, coloca a mulher numa situação que não se apresentava até então no romance brasileiro, mas foi um esforço geral do naturalismo de fazer isso. Se a gente pegar o romance A Carne, por exemplo, a gente vai pegar a Denita, a personagem principal, que também é uma histérica como outros, vai ter traços de histeria até a consumação do ato sexual, ou seja, era uma situação um pouco recorrente, mas ela também é uma menina estudada, bem formada, ela é o projeto positivista do Júlio Ribeiro, no caso, de uma mulher na sociedade, o projeto de libertação feminina pelo positivismo imaginado por esses autores. E a Lenita, num certo sentido, ela passou para a história como uma personagem mais desagradável da literatura brasileira, porque no final das contas ela percebe que ela não precisa do homem, ela não precisa do Barbosa, do filho do patriarca da fazenda do Oeste Paulista, né? Então o naturalismo vai expor algumas situações que são realmente impressionantes. Eu vou falar um pouquinho, é uma coisa que eu estudo e que eu acho muito interessante na obra do Aloysio, que é uma obra Coruja. Porque no final do Coruja, ela tem uma construção que é semelhante à do Curtiço, que é essa afirmação bombástica que, de certa forma, dá sentido a todo o romance. Quando chegam os abolicionistas e chegam para dar um prêmio para o João Romão, o João Romão que acabou de matar a escrava, indiretamente, né? Em que a falsa libertação da Bertoleza no começo do romance se expõe na crueldade, na violência que é o único caminho que ela encontra para responder à violência que foi o uso do Estado para recolocá-la na condição de escravidão. E o Curtiço é lançado 2 anos depois da Lei Áurea, ou seja, é uma crítica à Lei Áurea. Não é casual, essa frase no final dá sentido a todo o romance. No Coruja, que é um romance, não sei se todos conhecem, que é um romance menos lido do Aloysio, mas o Coruja tem uma amizade entre um aristocrata e um rapaz mais do povo, mas que tem educação e que se torna um professor.
e que passa a vida trabalhando para esse aristocrata e sendo explorado por ele. E tem um trecho muito interessante que lembra um pouco a teoria do medalhão do Machado de Assis, que o Teobaldo fala para o André, o Teobaldo aristocrata, fala para o André e fala assim: feliz é você, que nasceu pobre e que não tem, e que trabalha naturalmente. Eu não consigo trabalhar. Né? Então, é um trecho que você fala, né? O cara está escrevendo isso com uma violência, ele é uma crítica à aristocracia bastante forte. E o Teobaldo, quando morre o Teobaldo, o André fica triste, vai no enterro e vai voltar para casa. E no começo ele está um pouco chateado, porque ele fala: puxa, eu perdi o meu grande amigo. Mas passa um pouco e ele fala assim: bom, agora eu vou ter que me preocupar com dar comida para os meus. Porque a vida de trabalhador, no caso dele de trabalhador intelectual ainda, era muito difícil. E tem uma espécie de contradição que é revelada aí, que é: o André nunca dependeu da patriarca, nunca dependeu da família patriarcal. Ou se dependeu muito no começo da vida. Ele vai depender depois. E que mostra esse jogo que o Aloysio fazia de criar tensões e que se explicam no último momento. Mas enfim, eu falei demais e queria agradecer. Eu fiquei muito contente de saber do lançamento da revista, de vir aqui hoje. Por sorte eu passei aqui na PUC e vi. E acho que é uma justa homenagem e abre um caminho para uma discussão que é importante, assim, que é essa literatura do século XIX no Brasil não tem só o Machado de Assis como grande autor. Há o Aloysio e talvez haja outros que a gente não esteja valorizando total ou parcialmente por conta de uma certa ideia do Machado de Assis como o único grande gênio, a ideia de gênio que às vezes estraga tudo e transforma em fetiche a literatura. Obrigado e desculpa a intervenção longa aqui. Muito obrigado. Alguém mais gostaria de fazer? Por favor. Eu vou falar daqui, dá para ouvir? Na verdade é uma pergunta mesmo que eu vou fazer. Eu quero saber, o professor Edson colocou no início, eu acho bem pertinente, não é em relação ao físico, em si em relação à crítica mesmo. Quando vocês colocam que, inicialmente também na fala do professor Edson, de que a crítica que foi colocada no trabalho, na produção do Aloysio, foram usados moldes aí que eram usados na obra do Machado. E atualmente a gente nota que isso é muito usual ainda, e se vocês veem um caminho para a crítica aqui dentro do Brasil, que a gente nota que todos os livros voltados para a crítica atualmente têm falado de uma falência dela, ou da morte, enfim, esses termos estão sendo usados em relação à crítica. E a gente nota que de fato a gente não tem um molde, a gente muitas vezes desloca alguns para usar em outros tipos de estudo, né, que não são adequados. Bem, eu não saberia responder em geral, assim como sua pergunta é uma pergunta quase que estratégica, assim, não saberia dar uma resposta, porque também não me envolvo muito com a crítica, né? O que se pode observar é que, estudando a Luísa Azevedo, é que vai existir quase que uma unanimidade de uma crítica que não tem raízes históricas. Ela é uma crítica ideológica, travestida de crítica literária. E boa parte dos críticos eram muito influenciados pela religião. Às vezes muito claramente explícito, outras vezes de maneira muito indireta. A condenação do Aloysio como um escritor promíscuo e moral vem exatamente do conflito que ele teve com a igreja. Né? E isso se estendeu, porque o Machado de Assis, ele praticamente foi o primeiro crítico a negar o realismo. Ele é considerado o maior realista. No entanto, ele era um crítico do realismo, hein? Não era nem do naturalismo.
Porque Machado de Assis nunca distinguiu realismo de naturalismo. Ele usava o termo realismo nas suas críticas. Não é? E ele vai, por exemplo, a rejeição que ele vai fazer, não é? Do realismo de Eça de Queiroz, é uma rejeição que você vê que tem as suas raízes na teoria do sublime, que vem lá dos clássicos, não é? Do longínquo. A ideia do sublime vai ser um norte da crítica machadiana. Então, tudo aquilo que fosse uma exposição aberta da vida humana deveria ser tratada de maneira fechada. Com isso, eles pasteurizavam os conflitos. Os conflitos eram pasteurizados. Não é? Alguém até deve assustar aqui quando eu falei que Machado de Assis era um crítico de moralismo pequeno burguês. Mas se você procurar bem na obra como ele escondia a mulher, ou a traição, não é? Aquela mulher que ele fala, que só aparecia o tornozelo, etc., mas no fundo existiam as traições. O Cortiço expõe aberto. Por quê? Porque ele falava de uma camada da classe social, era da classe média, era da pequena burguesia. É um romance focado numa camada social. Quando você sai dessa camada social, não é? E vai para as massas empobrecidas, para os cortiçados, não é? Ali a vida é aberta. Não é? Quem vive... Para você ter uma vida coletiva, é preciso que a miséria os une. E ao unir a miséria, também expõe tudo da vida. Não é? Então, você não tem nada o que esconder. O que acontece para um personagem, todos os outros sabem. O Cortiço é assim, um livro aberto da vida. Não é? O Machado de Assis é um livro fechado da vida, são os valores que vão sendo desmontados, etc, etc. Então, são dois escritores que focalizaram classes sociais distintas. Isso é a primeira coisa que tem que observar. Então, criou-se uma tradição da crítica machadiana baseada no sublime e que vai percorrer, né, até o Antônio Cândido, de certa maneira, condena a Luiz Azevedo como sendo um copiador. Até o Antônio Cândido chega a fazer isso. Discurso à cidade, né? Como? O discurso à cidade. O discurso à cidade faz isso. A Cortiço. Cortiço é Cortiço. Ele faz isso. Para o francês. E como se o Machado de Assis nunca tivesse copiado ninguém, tá certo? Como se o Machado de Assis não bebesse nas fontes inglesas e fizesse tivesse suas influências, né? E essa é uma grande tolice na crítica, de você criticar as influências, porque não tem cultura fechada. Nós éramos uma semicolônia, saímos de uma colônia para uma semicolônia, nós éramos influenciados. A ditadura francesa influenciava, os comportamentos todos eram afrancesados. Não por acaso que a mãe da Luiz Azevedo, você vai ver, por exemplo, eu estou fugindo um pouco da sua pergunta, mas a mãe da Luiz Azevedo, ela é uma mulher muito culta, que se uniu com um estúpido. No primeiro casamento, né? No segundo também. Isso eu já não sabia. Sim, tanto é que ele condena no romance que você acabou de falar, né, o Amâncio vai condenar o pai por ser imbecil. Ele e o professor eram dois imbecis, certo? A mãe não. O pai do personagem. Então, mas isso é autobiográfico, tem um traço autobiográfico aí. E a mãe não. Porque a mãe fez uma coisa que nenhuma mulher fazia. Rompeu um casamento para se juntar com outro homem sem se casar. Isso era condenado pela igreja. E aí da mulher, ela teve que ficar 1 ano escondida dentro de casa, porque ela não podia sair, a mãe dele. Não sei, porque era perigoso ela ser assassinada na rua. Essa era a mãe dele, corajosa, estudiosa, ela lia. Era ela que lia. O pai dele cuidava da biblioteca, mas não lia nada.
Quem lia era a mãe. Era a mãe que era estudiosa, a mãe que introduziu ele na literatura do Essa de Queiroz. Só era cônsul, não era... Ele não era. Ele era uma formalidade. Agora a mãe dele não. Por isso que a mãe é tratada, e o aprendizado que ele teve com a mãe fez com que ele tivesse um olhar para a mulher completamente diferente. Por isso que eles diziam uma mulher que ela seja carola, é uma arma contra seus filhos. Ele falava, escrevia isso nas crônicas que você estudou, falava isso. Então você vê, se você quer conhecer, fazer a crítica da crítica, estude a Luiz Azevedo. Nunca teve uma crítica mais equivocada para botar a Luiz Azevedo no chão como a que nós tivemos. E, claro, vai lá a Lúcia Pereira Miguel, vai não sei o que lá, que é o chamado signo dos grandes críticos do Brasil, as grandes tradições da crítica brasileira. E o que eles fazem? Segue o que foi a crítica que foi feita pela civilização, lá esqueci o nome do crítico, agora me fugiu o nome dele, era Faria, Albuquerque Faria, que era amigo dele, né? Depois passou para o lado da civilização para ser jornalista da igreja, né? Que depois vai ser seu adversário, e que vai ser o primeiro a dizer que ele era um copiador, e o primeiro a dizer que ele era promíscuo. Olha lá, fincado essa pedra fundamental, toda a crítica foi repetitiva, todo. Olha lá. Então o Luísio passou a ter essa visão. Então essa crítica tem que ser criticada do ponto de vista da própria crítica. No sentido que ela se ideologizou como crítica. E ao ideologizar como crítica, ela não revelou o objeto que tinha sob seus olhos. A literatura do Luísio chocava. Então, para quem era moralista, isso não podia ser valorizado. Porque para as pessoas, isso não via com bons olhos, não eram vistas com bons olhos, né? Então, por isso, talvez a crítica não tenha valorizado tanto a literatura de Aloysio como outra, né? Claro, porque era um critério de valor que não analisava a obra. O Erson, já que ela pegou uma parte na tua fala, deixa eu pegar uma parte na tua fala também, porque é uma coisa que eu percebo assim. Aloysio de Azevedo foi muito criticado, como Humberto de Campos foi muito criticado. E os dois fizeram críticas muito severas à sociedade e à política de São Luís do Maranhão. Tá certo? Isto daí não poderia ser um reflexo já desse karma crítico, tá certo? Com que esses dois autores saíram de São Luís do Maranhão, tá certo? Porque eles saíram de São Luís do Maranhão, tá certo? Já amaldiçoados, certo? Tanto Aloysio quanto Humberto de Campos. Isso não acabou se refletindo um pouco no Rio de Janeiro, tá certo? Não veio um pouco sei lá, uma brisa de lá de São Luís do Maranhão e não desceu, tá certo? Olha, esses daí são autores menores, tá certo? Que não tem uma seriedade de produção, tá certo? Eu acho, porque eles já vêm com essa carga de lá, né? Tanto um quanto o outro. Mas você vê que o Araripe Júnior vai reconhecer a Luiz Azevedo. Ele vai dar voz, porque ele era um homem muito conhecido nessa época, ele já era um crítico de nome no Rio de Janeiro. Então ele vai valorizar o Luiz Azevedo, mas ele vai ter a mesma visão de que ele podia tirar coisas que eram promíscuas. Ele mesmo cai na vala comum. Mesmo o Aderbal, que fez todo um estudo sobre o naturalismo, um grande trabalho do Aderbal Carvalho, né, fez um estudo pioneiro do estudo sobre o naturalismo no Brasil, o Aderbal Carvalho. Quando chega um momento que ele fala, olha, mas a Luísa podia esconder, sabe? E todos caem naquela origem da crítica moralista. Mesmo os seus defensores, veja bem, isso que eu estou falando. Né? Eu, por exemplo, acho que essa leitura do Orione, aí tem muito dessa influência dessa crítica sobre o Otuano. Vou dizer por quê. Permite essa divergência. Porque quando
o cortiço ele vai modificando e vai se aristocratizando, do lado dele nasce a cabeça do gato, o cortiço cabeça de gato, que é mais miserável do que quando surgiu o cortiço, não é? Então que você tem a classe média, estudante, profissões liberais, que são expulsas do centro do Rio de Janeiro, como a gente tem até hoje, esse fenômeno nós vivenciamos até hoje, e vai expulsando os cortiçados e vão tomando lugar, né? E vai se urbanizando, só que lá do lado tem que continuar o processo, tá vendo? Se você analisar o outro lado, o cabeça de gato, a luta inclusive entre os cortiçados, você ia verificar que ele estava mostrando que a penetração econômica, as transformações econômicas dentro do cortiço, dissolvia aquela comunidade de miserável, porque não houve aquela comunidade, ela não se desenvolveu, a não ser o João Romão, certo? A não ser ele, porque o restante dissolveu, ela se desintegrou. Pela tragédia eles foram se desintegrando, e no lugar daquela desintegração vai surgindo outras camadas sociais. Olha que fantástica análise do capitalismo, de como vai estar se desenvolvendo as classes sociais do Rio de Janeiro. Fantástico, extraordinário. Então veja, aí que eu falo assim, que não dá para falar, quando você concluiu, aí que talvez o Machado de Assis fosse mais livre, porque ele foi muito mais o filósofo schopenhaueriano do que russoniano, né? Eu não creio que seja que essa leitura seja plausível. Porque se você ler a materialidade do romance, o que você vai ver é um movimento das classes sociais, onde haverá uma composição e decomposição dos personagens. Socialmente. Né? Você vê como o operário, esse operário que era o Jerônimo, ele era um migrante português, que primeiro foi escravo na agricultura. De lá ele fugiu, veja, aquele drama do imigrante. Ele foge de lá, se mete na cidade, se torna um operário na cidade, veja, de camponês ele se proletariza. Depois que ele se proletarizou, ele vai se tornar um especialista. Quando ele se especializa, ele está acima dos outros operários, ele passou a ser um técnico de explosão, de dinamite, etc. Aí, veja, ele vai poder negociar com os outros, ele passa a ser o capataz dos seus companheiros, porque ele demite os operários com a produtividade. Então tem a tese da produtividade, você vê a produtividade, como é que se produz melhor na pedreira, e começa a enriquecer. Veja, se você analisar o movimento das classes sociais, é um dos romances do cortiço que marca profundamente a transformação do Brasil para o sistema capitalista, que sai do sistema colonial e imperial para uma transição. Ele pega exatamente essa transição. Por isso que ele falou, publicou antes de 1988, não é isso? Antes da libertação dos escravos, não é? Olha lá. E depois, 2 anos depois, não, estou falando a Casa de Pensão. Casa de Pensão. 83 e 84. 83 em Folhetim, 84. Isso, e antes também o mulato. Você vê, antes da abolição da escravatura. Você vê, por exemplo, desculpe alongar, porque sou muito defensor da Luiz, eu acho que tem que fazer uma revisão. A crítica tem um dever de rever tudo que falaram da Luiz Azevedo. Tem que pôr abaixo essa crítica que miserabilizou a Luiz Azevedo. Veja, por exemplo, só uma coisa assim. Quando o João estava falando sobre o Raimundo, né? É o conflito com a igreja e o conflito com a sociedade racial. Porque ele, como filho de escravo, não era só filho de escravo, era bastardo. Além da mulher dele, a mãe da mãe ser escrava, foi queimada a sua vagina para nunca mais ter filho. Olha, no século XIX, no final do século XIX, a descrição da cena em que a vagina da negra que pariu um filho bastardo de um traficante de negro, porque quem a gravidou traficava negro, era um traficante, o fulano.
Veja o traço dramático, né, dessa cena. Este homem não sabia a sua história, não sabia quem era sua mãe, ele foi descobrir isso depois procurando, etc, etc. Não foi assim? Então, você vai ver que se trata de três romances representativos da época da desintegração do escravismo, da formação da classe média e sua tragédia, que é, no caso do Casa de Pensão, da pequena burguesia na Casa de Pensão, com toda a sua tragédia, e a tragédia da classe operária, que você vai estar no cultista. São os três grandes temas que ele trabalhou. O restante, aí você pode ver as suas qualidades, etc. Mas o Aloysio realmente é desses três romances. Desculpa dar a sua crítica aí, aproveitei também aqui, porque... Posso fazer uma parte? Eu acho, a sensação que eu tenho é que a crítica moral ao naturalismo brasileiro, ela reproduz a crítica moral que foi feita ao realismo e ao naturalismo francês. Reproduz as palavras, reproduz a estrutura. Então, o que era dito pelos católicos franceses em relação a Flaubert, em relação a Zola, se repete com a Aloysio. Eu acho que talvez a influência seja mais da capital, Paris, do que da província Maranhão, só para colocar mais confusão nessa história. E realmente o processo de acumulação do João Romão, ele vai mudando de etapas, e a entrada do Jerônimo na Pedreira altera totalmente a lógica da produção. Daí ele já tinha passado a ganhar engrosso, que é a palavra que ele usa no romance, quando ele começa a explorar a Pedreira, mas a entrada do Jerônimo sobe um outro nível e ele vai subindo, até que no final ele faz especulação, ele trabalha com letras de câmbio, ele se torna um capitalista até mais bem sucedido que o Miranda, e faz um sobrado maior que o do Miranda, né? Viu, Arson? Aí quando ele fala do que você falou do Raimundo, né? No Cortiço, no relato, desculpa. E é porque as duas grandes oposições, né, que o Raimundo sofre ali na sociedade por ser negro, né, porque porque o Manuel Pescada conhecia a história dele, sabia que ele era filho de uma negra, né, mas ele se opõe ao casamento da Ana Rosa, mas ele acolhe o rapaz dentro da casa dele, porque era sobrinho, coisa assim. Mas a Dona Bárbara, que era a figura mais carola dentro do romance. E o cônego Diogo Melo, tá certo? Quando ele faz a descrição do cônego Diogo Melo, inclusive ele fala da brancura das mãos do cônego, tá certo? E do anel, tá certo? Do poder que ele tinha, né? E inclusive dessa figura, né, imponente ali dentro da sociedade, e que se opõe e que revela um preconceito racial muito grande, certo? Isso é muito forte no romance, né? Que é isso daí que mostra esse tipo de preconceito e essa briga, né, contra esse poder instituído, principalmente da igreja, né, dessa instituição religiosa. Isso fica mesmo muito claro. Desculpa. Pensar na crítica de Aloysio Azevedo, ou crítica feita sobre a produção artística dele, pode ser vista de duas maneiras. Uma, aquela apresentada pelos teóricos expoentes da época, depois outros teóricos que com o passar do tempo reavaliaram, mas eu acho que a principal crítica feita sobre a Aloysio, e eu acho, para mim, né, a mais valiosa, é aquela feita pelos colegas da época, jornalistas, pessoas também respeitadas e que analisaram a fundo a sua obra. Ele sabia, enquanto
escritor de profissão, que ele precisava agradar dois públicos, a crítica e os leitores. Os leitores, né, do dia a dia, por quê? Para a aceitabilidade da obra. E os críticos para valorizar e para que a obra dele fosse considerada nos moldes canônicos e tivesse aceitabilidade histórica, né? Então, Aloysio, ele tinha essa preocupação, por isso o movimento na obra dele é importante, porque ele tem a consciência de criar uma obra para o momento, para os leitores do momento, para aqueles que escreveram nos jornais sobre a obra e os que viriam depois, né, e que somos nós, no caso. Nem sempre era bem aceita. Por exemplo, um dos jornalistas que escreveram sobre a obra dele no intervalo entre a publicação em folhetim e em livro, colegas escreviam sobre a obra. E foi anunciado que haveria uma crítica de uma pessoa muito respeitada sobre o romance Caso de Pensão. Isso no intervalo. Mas não foi divulgada. Eu acredito que por censura, não sei. Aí acabaram pegando um artigo publicado em Porto Alegre, Júlio de Castilho, se não me engano. Não sei direito quem escreveu, não me vem à mente agora. Mas tomaram um empréstimo de uma crítica escrita em outro jornal, de um outro lugar, para colocar naquele lugar. Então, existe a crítica, mas também existe a censura à crítica. Muitas coisas não foram ditas sobre a obra dele por causa disso, né? Você tem razão. Essa crítica que procurou obscurecer a Luísa Azevedo é uma crítica acadêmica, escolástica. José Veríssimo, por exemplo, é o pai da crítica moderna. Então, é uma crítica acadêmica. Ele procurou bater duro contra o Machado de Assis, seguindo a linha do Machado de Assis. E é interessante observar isso, porque se se quer procurar essa raiz mesmo, uma coisa é o Machado de Assis escritor, outra coisa é o Machado de Assis crítico. O Machado de Assis crítico, ele cometeu erros brutais. Como entendeu o realismo? Ele errou grosseiramente, Machado de Assis. Então, Machado escreveu uma carta a Aloysio. Ele condenou o Carvalho Júnior. Carvalho Júnior é talvez o único poeta realista. Carvalho Júnior, pouca gente conhece o Carvalho Júnior, porque ele escreveu uma obra chamada Parisina, que um amigo dele acabou publicando, porque são 20 e poucos poemas, e ele morreu com 23 anos, né? Também era um republicano, foi formado na escola de Recife, etc. Machado de Assis fala o seguinte: Carvalho Júnior é impecável como poeta da forma, mas é condenável no conteúdo, porque é imoral. Porque ele comparava o amor da mulher com uma jumenta. Imagina Machado de Assis vendo uma mulher com a jumenta no poema. Tá certo? Mostrava os instintos sexuais do jumento, fazia essa coisa, essa imagem. Isto deixava Machado de Assis maluco. Na obra dele não podia nunca ter uma cena, uma coisa dessa natureza. Então, ele, Machado de Assis, ele é o responsável. Estou separando Machado de Assis do escritor Machado de Assis. Mas você sabe quando consagra um ídolo? Depois ninguém quer mexer no ídolo. Porque se você mexer no ídolo, você é que vai estar sendo se despedaçado. Porque o ídolo nunca se despedaça. Né? Quem tenta mexer no ídolo é que se despedaça. Mas tem hora na história que você tem que mexer e nem que você se despedaça. Você tem que mexer no ídolo. Né? O Machado de Assis é responsável por essa crítica moralista. Aí. E que depois percorreu todo o tempo. Então você fala, por exemplo, onde a gente encontra as melhores coisas sobre a Luísa Azevedo? Com os amigos dele. Um deles, Coelho Neto. Coelho Neto viveu com ele. Viveu com ele e viveu com Bilac? Não, viveu com o Bilac. Com o Bilac nada mais
também escreveu uma biografia dele, em Iraque, né? Mas escreveu o Ateneu. Raul Pompeia e Aloysio Azevedo tiveram na mesma pensão que o Coelho Neto. E o Coelho Neto fala uma coisa que é de grande importância. Isso que você falou de que ele fazia as maquetes, quem disse foi o Coelho Neto. Porque o Coelho Neto estava lá e via. E ele falava assim, o Raul Pompeia é um escritor mais cerebrinho. É outro tipo de escritor, diz o Coelho Neto. O Aloysio Azevedo é aquele que vai fazer os desenhos, maquetes, etc. Eu via atrás da porta, fazia as noites, atravessava as noites fazendo os desenhos, etc. Então, esses que viveram com ele, sentiram o drama, inclusive, do próprio escritor, que é o primeiro escritor trabalhador, né? Ele reconhecia assim, eu sou trabalhador. Eu vivo, né? Diferente dos outros escritores, que cada um tinha um emprego, né? Um emprego no Estado, era rico, era vinha da aristocracia, os escritores, né? Ele vinha de uma família de classe média perdida, lá dos filhos do Maranhão, e um irmão muito famoso, né? Era Túlio Azevedo, mas ele mesmo vivia... Houve um momento lá que ele foi despejado da pensão. E ele chegou lá, as portas estavam fechadas, ele pegou um rojão e começou a tirar para abrir a porta, quer dizer, ele vivia, os caras tinham que dar dinheiro para ele, às vezes não tinham como pagar o aluguel. Se não me engano, foi o Raul Pompeia que emprestou um terno para que ele usasse logo após a perda do pai. E quando os dois se encontraram, ele falou assim, ué, mas ainda o estás de luto que não devolveste o meu terno, exatamente, né? O Raul Pompeia... Porque ele tinha só um terno. Porque ele não tinha roupa. Ele tinha só um terno claro, né? Certo, esse era o Aloysio Azevedo. E foi uma decisão, se ele quisesse fazer carreira, que nem o Arthur Azevedo, ele teria feito uma carreira, se ele quisesse. Né? Por ali, por Arthur Azevedo, ele abriria nos jornais, etc. Mas a literatura dele, ele encarnava um modo de viver do escritor. Entre o que ele fazia, o que ele vivia, tinha que ter uma unidade. Senão ele não seria esse escritor. Se ele tivesse as condições de vida do Machado de Assis, ele jamais escrevia tudo isso. Porque ele viveu. E ele acreditou que viver aquilo era parte da história, ele tinha que fazer aquilo. Ele estava convencido disso, que ia sofrer para conseguir fazer. Ele abandonou todas as coisas para se dedicar ao trabalho. Então, é um escritor que não se pode chegar e falar é promíscuo, é não sei o que lá, blá, 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 né? Então, acho que esse é o sentido da revista. Eu acho que os trabalhos que foram apresentados na revista aqui mostram que está tendo uma visão diferente da Aloysio. Estamos reconstruindo a história da Aloysio. Acho que isso é que é importante. A pergunta que eu gostaria de fazer, a gente sempre coloca como molde que o Aloysio é um naturalismo, fez uma literatura pautada no naturalismo adequado aqui no Brasil, pelas especificidades que tem aqui no nosso país. Eu penso o seguinte, não teria sido a técnica da caricatura que você analisa primeiramente até nas crônicas jornalísticas e tudo mais, e até o professor também, João, que saiu, não seria isso o processo criativo dele, a questão da caricatura e a técnica dela de trabalhar com contrastes, com a construção do... Nossa, não seria a técnica do contraste da caricatura trabalhando com opostos, com a construção que o professor João Wilton fazia de primeiro o personagem ser descrito como perfeito em suas características positivas e depois exatamente o contrário, mais do que um naturalismo copiado, não copiado, aí não vem ao caso criticar, defender se é copiado, se não é copiado. Porque ele já fazia caricatura criança. Já era parte do processo criativo dele fazer as peças teatrais para o irmão. E no teatro a gente sabe que trabalha muito com essas imagens que causam impacto e que passam uma mensagem maior do que uma foto, do que o desenho todo certinho. Então,
A minha pergunta é, vocês acham que poderia ser defendido que ele usa a técnica da caricatura na literatura, onde ele busca também os elementos nas polêmicas produzidas no meio de massa da época, que era o jornal, mais do que a cópia de qualquer outro movimento literário? Bom, eu digo o seguinte, o objetivo dele, quando era jovem, bem jovenzinho, era ser pintor. Ele foi para o Rio de Janeiro para estudar pintura. Ele queria ser um artista plástico. Essa era a tendência dele. Inclusive o irmão Arthur Azevedo já era teatrólogo desde pequeno. Eles faziam os teatrinhos de criança, etc. O que o Aloysio fazia? O Aloysio fazia as montagens, cenários, é isso que ele fazia. Então, ele era já um artista da observação, ele era um observador. Então, ele dirigia o olhar. Essa faculdade da observação, do olhar, é que fez dele um escritor. Como ele fracassou enquanto pintor, porque isso nessa época ficava caro para você estudar pintura. Ele não tinha recursos para isso. Então, ele se empregou nos jornais, como ele era desenhista, desenhava bem, ele fazia as caricaturas. Então, não é propriamente a caricatura que influenciou o romance dele, propriamente dito, mas a capacidade da observação plástica. Essa capacidade de observação plástica, ele a constrói com o verbal. Por isso que a descrição, você pode ver que as personagens dele, as suas personagens não são caricaturais. Não, são personagens complexas, extremamente complexas. Mas quando ele trata do descritivo, de muito... Mas quando você pode ver que a descrição é uma pintura. É uma pintura e a caricatura é um desenho. Então, mas há uma distinção entre a caricatura, o desenho da caricatura e o desenho mais complexo, porque a caricatura estiliza. Ele vai estilizar, enquanto que ele não estiliza no seu romance. Ele não é isso. Pelo contrário, você pode ver que, por exemplo, a crítica que vai fazer a direita do modernismo, por exemplo, Menotti de Alpic, que vai fazer a crítica a Luiz Azevedo, a crítica deles é porque eram textos pesados na sua descrição, que era uma grande equívoco, porque eram uma descrições pictóricas, que trazia a imagem do meio e a imagem das personagens. Então, a descrição, as descrições dos seus romances, elas são verdadeiros cenários. E os personagens dentro dos cenários. Então, não são descrições arbitrárias. A narrativa lhe impõe determinadas descrições para que ela progrida como narrativa. Então, é uma visão, porque tem muitas deformações do Aloysio Azevedo, que depois acaba até atingindo como se lê. Eu vejo que quando eu dava aula aqui na PUC, quando eu dava aula do Aloysio Azevedo, os alunos falavam assim, mas nós aprendemos no cursinho exatamente assim. Até hoje, nos cursinhos ensinam a mesma coisa, porque eles sabem que quem vai fazer lá o vestibular tem essas orientações. Bom, está mudando aos poucos isso daí, é verdade, mas ainda tem essa marca muito profunda. Eu acredito que nesses detalhes também tem os aspectos sensoriais. O público, os leitores, quando se deparam com o escrito de Casa de Pensão ou outros, eles conseguem nas descrições sentir o cheiro que a Aloysio sentia, o bolor nas paredes, tudo isso, sabe? Durante uma dança em que os corpos estavam em atrito, o bater do coração, tudo isso parece que estimula a gente a sentir o sensorial mesmo. Tudo isso. Essa questão da descrição é muito clara para Zola, onde fala que você não pode descrever nada que não seja importante para o romance. Tudo aquilo que é descrito
vai ter alguma consequência ali. Voltando para as crônicas, que é o que eu estou lendo bastante agora, ele ataca muito, como eu disse, o clero. Então, por exemplo, numa das crônicas da Pacotilha, ele fala que a Civilização, que é um jornal lá católico, é uma artista circense falida, doente, amarela, hepática, com a roupa rasgada, pobre, horrorosa, jogada num canto. Se você passar por ela, dá uma moedinha. E eles são pessoas muito caridosas, então essa artista pode passar lá na redação da Pacotilha, que eles vão dar um pouquinho de comida e tal, e talvez ela sirva para alguma coisa. Se não servir para nada, vai servir de adubo para as plantas, porque eles cuidam de plantas. Então acredito que essa questão da caricatura, na concepção ali dos personagens, seja mais forte na crônica, nesse jornal diário, né? Até porque a intenção era mesmo ridicularizar, né? Fazer esse humor, esse sarcasmo, e o principal, sem dúvida nenhuma, era a igreja. Bom, acho que então podemos encerrar aqui esse nosso lançamento do número 13 da Cultura Crítica Luiz de Azevedo. Agradeço aos que ainda estão aqui presentes, apesar já do adiantado da hora, né? Muita gente, acho que foi para a segunda aula, começou às 9h35. Agradeço a todos os participantes que compuseram essa mesa e até um próximo lançamento. Cumprimentamos a Propuc pela cultura crítica, que afinal de contas já está no 13º. E agradecer o João de verdade. Gostaria de ter toda semana. Gente, muito obrigado a todos então.